crescimento em santificação ou santidade nos é ordenado frequentemente na Bíblia e é também frequentemente prometido, como vemos, por exemplo, em 1 aos Tessalonicenses 4, 1 a 4 e 2 Pedro 3, 17 e 18. A Bíblia nos ordena que não permitamos que sejamos movidos da nossa firmeza em Cristo por seguirmos falsos ensinos sobre qual seja a real vontade de Deus para nós, os quais podem impedir o nosso progresso em santificação, e nos ordena também que nos empenhemos continuamente no nosso crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. Quanto mais crescemos na graça, mais conhecemos a Cristo e a sua vontade para conosco. Daí ser essencial permanecer firme na busca da santificação. Paulo citou o que estava ocorrendo na igreja de Tessalônica como um bom exemplo de crescimento em santificação. Ele diz em 2 aos Tessalonicenses 1:3: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Vemos que onde ocorre este crescimento em santificação, também ocorre um aumento do amor ágape, que é o amor produzido pelo Espírito Santo de uns para com os outros. Em face disso, como poderia Deus ser indiferente à nossa deterioração espiritual e falta de progresso em santificação? O processo deste crescimento é dependente de um trabalho simultâneo de purificação, tanto de pecados quanto de convicções que são estranhas e contrárias à verdade da palavra de Deus. Por isso, é ordenado àqueles que pretendem ser discípulos de Jesus, aprendendo e crescendo nele, a necessária autonegação, ou seja, o ato de se negar a si mesmo, deixando de lado convicções e desejos que sejam contrários a este crescimento. Vemos assim quanto trabalho está envolvido na santificação. A reconstrução de uma vida pela renovação do uso correto, segundo Deus, de todas as suas partes, corpo, alma e espírito, é muito mais trabalhoso e difícil do que qualquer construção material. E é por isso que este trabalho não pode ser realizado exclusivamente pelo próprio homem, pois em face de sua dificuldade e extensão, é algo para ser realizado pelo próprio Deus. E Ele fará isto em graus, em face dessa complexidade, não somente das operações que devem ser realizadas, quanto das faculdades que residem no corpo, na alma e no espírito do homem. Este trabalho será feito nos crentes até a volta de Jesus Cristo, quando então todos serão aperfeiçoados em santidade, como se afirma em Filipenses 1:6. E assim, como a semente que germina na terra, e cresce, e se transforma, até o ponto de ser uma planta madura, pronta a produzir os seus frutos, do mesmo modo ocorre também com o trabalho de santificação, que é operado pelo Espírito Santo. E tal como a planta que cresce, por um princípio de vigor que nela opera, e que faz com que suas células se multipliquem e formem aquelas características essenciais que virão a definir a sua própria espécie, igualmente, o princípio operante da nova criatura, impulsionado pelo Espírito Santo, faz com que as graças da santidade aumentem e se multipliquem, de modo a produzir mais e mais aquelas características que são inerentes à nova natureza que nos definem como filhos de Deus.